Joaquim, professor Joaquim, bom dia, boa tarde, né? O senhor que fala de Genebra. Bom dia aos linguistas do Brasil. Bom, cumprimento a todos que nos assistem, cumprimento a atual diretoria da LAB, de quem recebi o honroso convite de entrevistar o professor Dr. Joaquim Dols. Para mim é uma honra enorme entrevistá-lo e poder ouvir um pouquinho mais uma vez, alguns temas que são muito caros para nós, linguistas aplicados brasileiros. Eu vou fazer uma breve apresentação do professor Joaquim, que a rigor dispensa qualquer apresentação, que já é uma pessoa conhecida, um pesquisador conhecido nacional e internacionalmente, mas é sempre bom nós relembrarmos sucintamente a trajetória do professor e a colaboração dele com as pesquisas no cenário brasileiro. O professor Dr. Joaquim Dols é da didática de línguas e de formação de professores da Universidade de Genebra, tendo atingido o mais alto grau na carreira acadêmica dessa universidade. Desde 1980, ele desenvolve pesquisas sobre o desenvolvimento da linguagem e sobre o ensino-aprendizagem de línguas na perspectiva interacionista sociodiscursiva. Entre suas pesquisas, as mais conhecidas são seus trabalhos sobre o ensino da produção oral e escrita, os gêneros textuais, as sequências didáticas, as dificuldades de aprendizagem e a análise da atividade docente. Eu queria relembrar aqui um pouco a trajetória do professor Joaquim Dols e dos pesquisadores de Genebra no Brasil. Né? Vale lembrar que no final da década de 90, as pesquisas deles tiveram uma forte entrada no cenário brasileiro, continuou nos anos 2000 e continua até hoje. E eu gostaria de citar alguns marcos que possibilitaram isso. Eu creio que o primeiro deles, no final dos anos 90, foi a edição dos parâmetros curriculares nacionais, que sofreram uma forte influência teórico-metodológica dos pesquisadores genebrinos, no modo como a proposta de uma possível organização do ensino baseado em gêneros textuais foi feita. Outro marco muito importante foi a compilação e tradução de artigos do professor Joaquim, do professor Bernard Chinelli e dos colaboradores deles, que compõem a obra Gêneros Orais Escritos na Escola, organizada e traduzida pela professora doutora Roxane Rojo, atualmente na Unicamp, a professora doutora Glaís Cordeiro, atualmente na Universidade de Genebra, e cuja obra foi publicada pela Mercado de Letras em 2004. Podemos citar ainda a grande contribuição do professor Joaquim Dols na proposta das Olimpíadas de Língua Portuguesa, que desde a década de 2000 contribui para a formação de professores nas escolas brasileiras através de sequências didáticas para o ensino de gêneros. Professor Joaquim, após essa breve síntese, a gente percebe que temos aí 20 anos de um diálogo frutífero entre as pesquisas brasileiras e os pesquisadores de Genebra, dentre eles o senhor. E eu diria que durante um certo tempo, nós no Brasil nos colocamos mais no papel de ouvintes das propostas de Genebra. Claro que, como nós sabemos, todo ouvinte exerce uma influência sobre o seu interlocutor, né? Nesse sentido, a minha primeira questão para o senhor seria: qual é a avaliação geral que o senhor faz desses diálogos que tem mantido com o Brasil durante esses 20 anos? E, mais especificamente, que réplicas esses diálogos provocaram, principalmente no senhor, professor Joaquim? A primeira consideração do balanço é um bom momento para fazer um balanço de 20 anos de colaboração. E acho que a primeira coisa que vou dizer é que os interlocutores linguistas brasileiros não são simplesmente ouvintes, eles têm uma participação ativa e que os intercâmbios de pesquisa cada vez são mais frutíferos e os aportes do movimento interaccionista sociodiscursivo no Brasil têm um eco importante nos trabalhos europeus, não unicamente da Suíça, da Espanha, do Portugal e de outros países.
Então, a primeira consideração é que o balance, do meu ponto de vista, é muito positivo. A perfeição é uma ilusão, não pode ser perfeito, é que nós estamos em um movimento e que, apesar das condições complexas do trabalho no Brasil, o Brasil viveu um desenvolvimento importante da academia. Esse movimento foi importante os 15 últimos anos. Eu tenho uma grande consideração. Também a evolução da escola, ainda que o balance mais mitigado para a escola, particularmente nos primeiros níveis de educação. Então, respeito à influência da equipe de pesquisa ginebrina, que você evocou os grandes autores, eu acho que os 3 pontos mais positivos, eu vou começar por dizer os 3 pontos positivos e depois 3 réplicas que precisamos ouvir para trabalhar e a melhorar. Então, os 3 pontos positivos. Você, Lilia, falou os parâmetros curriculares. Brasil transformou os programas escolares e os transformou uma centração numa perspectiva comunicativa. E acho que nós tivemos uma influência sobre as novas definições dos parâmetros curriculares desde o começo do milênio, dos anos 2000. Segundo, os projetos e as ferramentas de trabalho, os materiais didácticos, os manuais didácticos concretos sobre gêneros. O trabalho de pesquisa e de análise linguístico fino dos gêneros textuais, com uma análise a priori dos textos, contribuiu a clarificar os objetos de ensino e a desenvolver um trabalho mais integrado das línguas em plural e, em particular, da língua portuguesa. E, em terceiro lugar, eu acho que nós contribuímos a tomar em consideração a diversidade de práticas de linguagem atuais, também no Brasil, com pesquisas que analisam quais são as práticas de referência que podem servir para o ensino da língua e tomar em consideração a voz dos alunos. Os 2 aspectos são importantes. Em primeiro lugar, porque o aporte da linguística é conhecer melhor as práticas de linguagem da sociedade em que se vive para poder desenvolver um ensino baseado nas práticas, no funcionamento discursivo atual. E, em segundo lugar, tomar em consideração a diversidade dos usos e, em particular, dos usos do alumnado e desenvolver as capacidades de linguagem a partir dos usos concretos. Nesse aspecto, eu acho que, modestamente, nós temos uma influência positiva. Posso discutir, posso apresentar em detalhe pesquisas. Quais são as réplicas? Eu ouvi, por exemplo, um grande linguista pelo qual tenho admiração, Silvio Possenti, que falava da dificuldade, da impossibilidade de abordar um ensino baseado nos gêneros pelo caráter dinâmico. Os gêneros mudam constantemente. É difícil agrupar. Mas a ideia de gênero é também identificar as regularidades. Eu acho que a crítica é uma crítica que se pode responder solidamente com pesquisas, mostrando a dinâmica entre as regularidades e as novidades, entre as regularidades de um gênero, de uma família de textos, e a singularidade de cada texto em particular, e trabalhar em uma perspectiva de evolução. Mas se tem que ouvir e compreender a crítica. A segunda crítica é a deriva tecnicista.
E hoje espero que vamos a falar dela porque nós somos partidarios de criar novas ferramentas para trabalhar a língua, materiais. Isso não põe em questão que a relação humana entre as pessoas seja menos importante. É que se pode cair em uma deriva em que a técnica seja mais importante que as dimensões humanas da comunicação, das interações e do desenvolvimento da linguagem. Terceiro aspecto crítico, acho que, em particular, no Brasil, os aspectos estritamente linguísticos estão ainda muito fragmentados e precisamos trabalhar de forma mais rigorosa, fina, integrada sobre as dimensões linguísticas dos gêneros enfocadas para o ensino. É uma crítica que também eu faço quando eu olho os novos materiais criados no Brasil. E por isso, insisto no papel importante dos linguistas que me estão ouvindo para fazer análises rigorosos sobre os textos e sobre os gêneros textuais. Desculpe por a resposta tão longa. Imagina. Perfeito. Eu queria fazer uma questão com essa última crítica que a senhora aponta e falar um pouco do quadro do interacionismo sociodiscursivo, né? Então, nós sabemos que ele é um quadro interdisciplinar e a linguística aplicada, na visão de muitos pesquisadores brasileiros, como Moita Lopes, apenas para citar um deles, também é de natureza interdisciplinar, né? O caso do interacionismo sociodiscursivo, qual é a interlocução que o senhor vê hoje entre as pesquisas sobre o funcionamento das línguas, né, pegando o gancho aí com essa última crítica que o senhor apontou, e as pesquisas sobre os fenômenos de ensino e aprendizagem de línguas na escola? Com quem poderíamos dialogar hoje? Tanto a linguística aplicada como a linguística aplicada que trabalha sobre fenômenos de ensino e aprendizagem de línguas e de formação docente, e a didática de línguas tem tradições históricas um pouco diferentes entre o Brasil e a Suíça, a Espanha, diferentes países, mas tem muitos aspectos comuns. Eu vou insistir primeiro nos aspectos comuns. No nosso caso, nós temos uma base. Broncar estudou psicologia, Bernard Snowley também, e temos uma base de psicolinguística, que é importante. Temos uma base de ciências de educação. No meu caso, por exemplo, eu trabalhei anteriormente sobre problemas de aprendizagem, e temos uma base sólida linguística, de ciências de linguagem plurais, porque as ciências de linguagem são muito complexas, como as ciências de educação, porque as questões sociológicas, as diferentes disciplinas de ciências de educação. Então, nos dois casos, eu coincido com a doutora que você referenciou, em que a linguística aplicada como a didática de línguas é interdisciplinar. E que a pesquisa, inclusive, sobre questões como a pandemia, a vacina, etc., joga com aspectos interdisciplinares, toda a ciência. A qual coisa não significa que não temos particularidades. E no momento em que nós estudamos os fenômenos de ensino e aprendizagem, como você diz, nós trabalhamos sobre os objetos de ensino, o funcionamento discursivo, análise, em colaboração com autores que trabalham sobre análise do discurso, com os funcionalistas, com outras correntes linguísticas. Trabalhamos sobre o aluno, o desenvolvimento da linguagem do aluno e das atividades metalanguageiras, e também do professor. E trabalhamos o triângulo didático, no caso da didática, de maneira coordenada, porque
nas nossas pesquisas, quando trabalhamos um gênero, trabalhamos sobre as práticas de ensino e aprendizagem na escola e o impacto para a aprendizagem. O que eu vejo sobre a gente que trabalha no domínio da linguística aplicada no Brasil, trabalhando sobre os mesmos aspectos, é praticamente idêntico, mas a formação de base talvez seja mais linguística e a nossa formação combina mais a psicologia, as ciências de educação, não sei, deveríamos analisar com detalhe. É que, teoricamente, a ideia do aplicacionismo da linguística sobre os fenómenos estudados, nós o criticamos. Mas, se eu olho as próprias pesquisas de Lilia Abreu Tardelli, ela não faz uma aplicação da linguística a um domínio particular, mas analisa os fenômenos empíricos. Quando você trabalha sobre as práticas de linguagem do professor, ou quando você trabalha sobre fenômenos de ensino-aprendizagem, analisa, situa os fenômenos estudados exatamente da mesma maneira que nós. Eu acho importante o senhor falar isso, né, professor, porque a linguística aplicada, ainda, mesmo os linguistas aplicados aí que estão começando, eles precisam entender que nós não fazemos esse aplicacionismo da linguística, né? Então, isso já é também uma crítica muito recorrente entre os pesquisadores da linguística aplicada sobre essa visão reducionista aí. Ao mesmo tempo, Lilia, é importante dizer que um trabalho rigoroso sobre os fenômenos de ensino-aprendizagem de línguas não pode ser feito sem um bom conhecimento linguístico. E que fundamentar o trabalho com os saberes linguísticos é importantíssimo. Que você pode trabalhar um gênero textual ou pode trabalhar um aspecto da língua sem conhecer o funcionamento. E aí é problemático. Então, as dimensões linguísticas têm que é importantíssimo conhecer bem os objetos de ensino e ter as bases metodológicas suficientes para poder analisar a linguagem na aula. Perfeito. Vamos falar um pouquinho desses aspectos linguísticos. Eu queria que o senhor refletisse um pouco de que modo os aportes teóricos e metodológicos do interacionismo sociodiscursivo nos possibilitam compreender eventuais atritos entre formas tradicionais de fazer sentido e possibilidades emergentes dessa nova realidade, né? A gente pode pensar, por exemplo, isso em relação à aprendizagem, à atividade docente, por exemplo, que são duas áreas nas quais o senhor atua. A construção de significação é uma disciplina linguística que é a semiótica, mas eu vou responder de maneira geral. Não vou falar em primeiro lugar de uma visão tradicional e nova. Vou dar um exemplo. Eu estou realizando uma pesquisa sobre práticas de ensino por internet, online, à distância, e escolhimos com uma professora brasileira, Juliana Zani, da Universidade de São Francisco do estado de São Paulo, e o nordestino Gustavo Lima, que não tem nada a ver com o cantante sertanejo, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Estamos analisando uma lição de literatura transmitida à distância por internet. E o objeto da lição é a construção da significação de um poema visual. O poema visual foi elaborado, curiosamente, por um professor do Paraná, Fábio Sexugui. E a professora que deu a lição sobre o poema é uma professora de Brasília, Adriana Reis. Eu não conhecia eles de nada,
mas tomei contactos com eles e fiz uma entrevista para compreender o sentido que construiu no poema visual que se chama A Xícara, Fabio Sexugui, e a interpretação e o trabalho de leitura literária realizado por a professora Adriana Reis. E por que falo dele? Porque a professora Adriana Reis é uma professora de uma escola de surdos e que a aula para reconstruir a significação do poema, a professora que utilizou libras. A aula está dada em libras, mas mostrando o poema visual e com subtítulos escritos em português, porque ela ensina fundamentalmente libras, mas era aula de português. E o que é muito interessante na maneira de interpretar com signos e falando, porque a aula é bilíngue, como reconstruir o sentido do pequeno poema A Xícara, joga com o corpo, interpreta em duas línguas simultaneamente. O faz por internet em um sistema que logo poderia explicar. E, ao mesmo tempo, comenta o poema para construir a significação. E uma das capacidades que eu trato de analisar, que em contacto agora com a professora Vera Cristóvão, da Universidade Estadual do Paraná, é as capacidades de reconstrução, de construção do sentido a partir de um texto que são importantes para a leitura. Então, ao mesmo tempo, eu estou dizendo a aula foi uma inovação, porque é uma aula à distância, utilizando, permitindo o celular aos alunos para ouvir a aula, é uma aula bilíngue, é um poema actual. Eu estou tratando de analisar todos os recursos, as novidades. A qual coisa não significa que no ensino tradicional não existam recursos interessantes e que continuam a ser utilizados. Não todas as inovações funcionam melhor para ajudar a construir novos sentidos. Mas, para mim, o trabalho sobre o letramento, a leitura, a oralidade, inclusive a produção oral e escrita, joga sempre com a construção dinâmica dos sentidos, que é um fenômeno que nós temos que analisar. Uma resposta curta é difícil, mas o que eu queria insistir em que as pesquisas sobre a construção do sentido são fundamentais, porque é a base da comunicação. Eu estou falando, talvez estou falando demais, não sei, mas trato de explicar um fenômeno, trato de fazer compreender. E nas interações sempre tem uma diferença. Saussure dizia que a compreensão era como um barco que navegava e que sempre podia se encontrar, e de golpe compreendemos. É um fenômeno muito complexo, inclusive no uso de uma única língua, mas em situações bilíngues, ou, por exemplo, no meu caso, que estou falando uma língua que não conheço bem, que aprendi nos anos de contato com você à distância, podem se criar obstáculos, um erro da minha parte pode criar uma incompreensão, mas buscamos sempre, você me ouvindo está buscando de reconstruir o sentido, e que é um fenômeno que se tem que estudar olhando as interações. No meu caso, a interação complexa entre o poeta que escreveu o poema, que pude entrevistar,
a profesora que dá aula e as entrevistas que estamos facendo con alumnos surdos que coñecen Libras e alumnos que non coñecen Libras, mas que poden seguir a aula para ver como os uns e os outros reconstruyen o sentido. Disculpe de novo, mas a construção do sentido toma tempo. É que uma das missões da escola é deixar tempo para poder aprender. E nós precisamos, inclusive os velhinhos como eu, de tempo para elaborar e construir o sentido das coisas. Joaquim, estamos aqui para ouvi-lo, para discutir. Vamos lá, está perfeito. E eu queria aproveitar esse exemplo que o senhor traz dessa pesquisa com as práticas de ensino, né, no contexto de pandemia, de ensino à distância, remoto. E gostaria que o senhor dissesse um pouquinho como fica esse espaço de formação, né, que nós tradicionalmente estamos acostumados ao espaço escolar formal, né? E agora a gente está no espaço não, mas ele continua um espaço escolar formal, porque a educação, o ensino ele está acontecendo, mas não mais físico, porque a gente não está mais na escola. Ele continua institucional, porque o professor representa a escola em que atua, mas se mescla com o espaço privado. Então, eu queria, se for possível, que o senhor retomasse um pouco qual a importância do papel da escola na proposta didática, da didática de línguas, e de que forma, que tensões esse espaço escolar no ensino remoto ele pode provocar. E aí eu aproveito para engatar uma outra pergunta, que é essa mudança do espaço escolar hoje, será que ela vai deixar marcas quando nós retomarmos, né, para o presencial? A segunda questão é de bruxo. Eu não sei o que vai passar no futuro, mas começo por a primeira questão. A escola existe desde séculos atrás e talvez nunca foi estudado concretamente de maneira empírica o que passa dentro da escola, como atualmente com as pesquisas. E as pesquisas sobre a linguagem são importantíssimas para compreender a instituição da escola. 4 funções, para mim, tem a escola. A primeira é desenvolver a autonomia e a crítica do sujeito. Como Paulo Freire, temos a obrigação de desenvolver a personalidade dos seus filhos como sujeitos autônomos. Aqui nas escolas ginebrinas, a autonomia do aluno é importante. E para isso com intercâmbios de linguagem, regulações com linguagem. Segundo aspecto, que para mim é ainda mais importante, a socialização. Desenvolver o sujeito social. A formação do cidadão e os aspectos ligados à criação de uma cultura comum. Eu acho que no Brasil o feito que o português brasileiro é um fator de coesão social do Brasil, mas mais que o português como língua comum dos brasileiros, é como se cria uma comunidade discursiva para trabalhar e para aprender. E que isso é importantíssimo também na formação escolar e na formação do cidadão. Terceiro aspecto, importantíssimo, é que é desenvolver um sujeito culto, desenvolver saberes. A instrução é um termo que algumas vezes se critica, mas eu acho que o sentido dado por Condorcet ou por Diderot na época da Ilustração, de que se precisava uma escola igualitária para todos, contrariamente a Rousseau, que ele considerava que o povo podia passar da escola. Condorcet defendia a instrução para todos. Diderot também. E aí é uma relação com o saber, construir saberes, transmitir saberes, e saberes também sobre a língua. Ok. E tem um quarto
papel que as familias dan moita importancia e que o capitalismo, o neoliberalismo dá moita importancia e que non se pode esquecer que é o utilitarismo. Você que ten 2 fillos, Lilia, que eu coñezo, cando os fillos van á escola, pensa no futuro dos fillos, pensa si o que se está ensinando á escola é práctico e vai permitir encontrar traballo a eles. É unha visão utilitarista. Eu defendo a escola e defendo a escola pública como defendía no século XVIII, no século das luces na França con Dorset, pensando que un factor igualitario de dar as posibilidades para todos, de desenvolver a persoa, e que a linguaxe é fundamental nese desenvolvimento. E que o que na França se considerou a escola laica e obrigatoria para todos é un gran progreso para a humanidade e que o Brasil, malencontrosamente, teve unha historia moito difícil para o desenvolvimento da escola fundamental. Chegou tarde, foi unha escola de élites, foi unha escola únicamente controlada pela Iglesia Católica, que aportaron coisas, mas con intereses particulares, e aínda non se ten unha boa escola pública para todos. E aí eu acho, eu estou falando de política educativa, mas é importante, porque que seja unha escola particular, unha escola pública, o que é importante é que todo mundo teña acceso a saberes, socialización, autonomía crítica e, do punto de vista práctico, que a gente veja a importancia da escola. Entón, eu considero que un espazo importantísimo é que na época actual de crise, que talvez seja unha crise de civilização, e se você quiser diria por quê, eu acho, como Edgar Morin e outros, que a espera, como Paulo Freire, antes da crise actual, que a escola e a educação abre a esperança e que é un elemento emancipador. Mas digo iso coñecendo que a escola, as paradoxas da escola. Ao mesmo tempo, a escola pode ser vista como un lugar de obediencia, de sumisión, de formar a todos para controlar o cidadão, e que ten gente que se opón ao funcionamento da escola tradicional porque ven a reprodução do mesmo e o control das persoas. Mas essa tensão entre uma visão capitalista da escola, reprodução do anterior, fruto como uma prisão que obriga as crianças a obedecer, a estar submetidos às regras, eu tenho uma visão do rol emancipador da escola, e que para isso todo o trabalho que eu fiz sobre gêneros argumentativos está ligado justamente a ver como se pode dar a palavra aos alunos e como se pode implicar pelo linguagem e contribuir na tensão entre uma escola que reproduz e que obriga a obediência e a submissão e uma escola que busca a igualdade e equidade, como se pode chegar a uma socialização democrática através justamente da linguagem e de permitir a argumentação do tipo de diálogo e das posturas a adoptar por os professores. Eu não considero que todo o que é tradicional é negativo. A escola também está para transmitir uma herança cultural. Eu defendo a herança cultural. O lema do Brasil é ordem e progresso. É verdade que em desordem não se pode avançar, mas algumas vezes o que se considera progresso é não olhar a sedimentação das boas coisas do passado. A cultura é uma herança histórica.
não se pode dizer que todo o que era clássico, que a música clássica, que os grandes poetas do passado não tenham o seu interesse, que todo o que é novo não tem necessariamente que ser melhor que a herança do passado. Aí podemos falar dos aspectos técnicos da situação atual, talvez, que era um dos temas que você indiretamente abordou com a questão, né? Eu acho que a gente podia discutir agora a gente está falando sobre o papel da escola, né? E o senhor mencionou, logo no começo da nossa conversa, o triângulo didático. Gostaria que o senhor recuperasse um pouco essa ideia do que é o triângulo didático, para quem não conhece, e se esse contexto que a gente vive atual, né, de ensino remoto, se houve alguma mudança dos papéis do professor, do aluno e das ferramentas didáticas. O que o senhor acha? Nós estamos todos em um momento da pandemia muito fatigados. É um momento particular, porque o último ano, princípio na Europa, nós estamos semi-confinados e todo o trabalho se faz à distância. Claro, o trabalho à distância, o trabalho remoto é diferente para um menino de 6 anos, um de 12, um de 16, e os adultos na universidade. É diferente. As ferramentas novas têm uma potencialidade enorme. Nós, tanto vos, hoje mesmo, estamos em um diálogo à distância que poderia ser no mesmo lugar. Nos falta avisar ao público. Acho que todos os professores que dispõem, que no Brasil tem lugares em que a gente não dispõe das ferramentas. Eu di aulas na Amazônia, a rede se cortava constantemente porque estava a chover. Não todas as situações são iguais. A professora que dava aulas em Libras sobre o poema visual de Fábio Sextugui, ela utilizava o celular porque os seus alunos que não podiam andar à escola surdos podiam utilizar na volta do trabalho dos pais o celular para ouvir o que ela gravava num programa que podia ser seguido no celular. Então, não todo mundo tem as ferramentas, mas todo mundo percebe o grande interesse da engenharia e das novas ferramentas, que dá a possibilidade. Ontem aqui nevou e vocês têm 36 graus, talvez em Rio Preto ou em Rio de Janeiro. O milagre da ciência, a revolução tecnológica está presente e nós estamos aprendendo, mas isso não quer dizer que tudo seja positivo. É que algumas vezes os aspectos técnicos vão contra os valores humanistas. Estamos unificando tecnológicamente o planeta. Podemos chegar à utilização de uma única prioritária do inglês, ao meu entender, com uma falta de compreensão das culturas e da diversidade muito grande, que para mim são importantes como valores humanistas. Então, eu defendo a diversidade de línguas, eu defendo a compreensão das culturas, eu não sou favorável a que o processo de globalização descontrolado, porque é um processo descontrolado, eu acho que pode possibilitar uma catástrofe. O verbo esperançar que inventou Paulo Freire é bonito, mas não todo não todo se pode aprender à distância. As interações e as regulações presenciais são importantes no ensino, na educação, no ensino das línguas em particular. Então, eu não considero
como tradicional ou presencial e como remoto sempre necessariamente melhor. Eu considero que as novas ferramentas tecnológicas podem ser utilizadas para melhorar as coisas, mas com prudência. Escrever com a caneta, sabemos que desenvolve mais a inteligência que unicamente escrever com o celular ou com o computador. Que esse tipo de aspectos, que inclusive correntes muito diferentes da minha, os neurólogos insistem nesses aspectos, na questão da sociabilidade é importantíssima. Uma criança como o seu filho, que não pode jogar na rua a causa da pandemia, as aprendizagens de jogos, o jogo na aprendizagem é importante. A linguagem de jogo construi também a pessoa. Esses aspectos, para mim, são importantíssimos. Não todo na nova tecnologia, nem no ensino tradicional é negativo. Temos que estudar concretamente o que passa, analisar as situações. Por exemplo, nós podemos gravar o diálogo entre nós dois e analisar as características, podemos ver a diferença que seria se fosse em presencial, mas para o ensino é ainda mais importante porque se deixa aos pais, e não sempre os pais têm a formação suficiente, uma parte do trabalho do professor. Para o professor é difícil, mas para os alunos ainda é mais difícil. Não sei se respondi. É como, se você me diz entre o tradicional e o moderno, é melhor a pizza com a Coca-Cola ou o feijão e arroz. E talvez como nutriente o feijão e o arroz, que é tradicional. Eu prefiro que você me sirva um prato de feijão e não uma pizza com uma Coca-Cola. Ok, professor, vamos caminhando já para o final da entrevista. Me parece, né, eu queria retomar o exemplo aí que o senhor trouxe sobre as aulas que a professora fez com um poema visual para os alunos, surdos, inclusive, né? Esse exemplo, ele vem num contexto de pandemia, de ensino remoto, mas a gente sempre teve muitos exemplos também no presencial, em que professores acabam usando muito da criatividade deles, né, para poder superar situações adversas e desiguais que eles encontram no dia a dia, né, na sala de aula, com os alunos, etc. Mas sempre me parece que essas ações, elas são sempre no âmbito individual. É difícil achar espaços de formação, de socialização dessas ideias, de busca de soluções coletivas. Nesse sentido, a minha pergunta é, né, por que é tão difícil criar esses espaços formativos coletivos, seja no presencial, seja no online? Vocês tiveram experiências desse tipo? Olha, hoje eu falo de ação ou de agir didático compartilhado. A ideia é a seguinte: é verdade que as ferramentas, as sequências didáticas, têm um impacto e podem ajudar o professor a fazer um trabalho, a desenvolver a linguagem. Mas isso não substitui nunca os gestos e a maneira de trabalhar do professor. O engajamento dos alunos e o engajamento do professor, inclusive as dimensões afetivas, são importantes para o ensino. Então, actualmente a engenharia didática de nova geração, de segunda geração, é ascendente. O que fazemos é olhar, construir, inclusive construir o sentido das sequências didáticas com um grupo de professores, olhar como eles trabalham, fazer uma transposição didática ascendente, a partir dos gestos e das práticas dos professores, construir as novas ferramentas. Não a ferramenta unicamente porque o gênero tem essas características. Vendo as possibilidades na aula e partindo das estratégias utilizadas.
E o que não... eu acho que os novos instrumentos tecnológicos, as novas tecnologias, não foram suficientemente utilizadas nas sequências didácticas e agora se utilizam exageradamente porque não temos mais remédio que utilizar a causa do confinamento, das distâncias, para evitar o contágio do coronavírus. Mas nada substitui um gesto fundamental do professor, que é a regulação, como ajustar aos obstáculos e às necessidades do aluno. E isso também se pode fazer, tem formas de regulação automáticas na tradução, na ortografia, etc. Mas o diálogo para a construção de um texto não é unicamente uma anotação à distância, é um diálogo construtivo. Então, acho que, ademais de uma construção de ferramentas ascendente, ademais de tratar de aproveitar os aportes de maneira inteligente, os aportes das novas tecnologias, temos que reflexionar em como mobilizar os erros, os obstáculos mais frequentes com gestos de acompanhamento, de guia e de regulação das aprendizagens, que, a meu entender, mais difícil de fazer à distância, mas também se pode fazer à distância. E o trabalho coletivo, porque a escola é um lugar para trabalhar coletivamente. Como conseguir as aprendizagens dos alunos entre eles. Professor Joaquim, para encerrarmos, eu gostaria de lhe fazer uma última pergunta, que seria a seguinte: tudo indica que teremos em 2021 em situações muito semelhantes a 2020, em relação ao ensino remoto, ou pelo menos parcialmente presencial, né, se as situações sanitárias melhorarem. Isso tudo inseridos em um contexto que reúne em si várias tensões. Tensões de insegurança sanitária, de insegurança climática, tensões de insegurança identitária, socioeconômica, política, e principalmente nas formas de comunicação e de informação ou desinformação de um governo autoritário. Todas essas tensões, ou grande parte delas, inevitavelmente, elas chegam à sala de aula. Joaquim, que palavra final o senhor poderia deixar aos pesquisadores de linguística aplicada e aos professores do Brasil que desenvolverão pesquisas e ensino, mais uma vez, nesse contexto de fortes tensões? Eu acho que nós estamos em um momento de crise climática, sanitária, econômica. E em alguns países, em muitos países, temos também uma crise de coesão social, uma crise política por um novo neo-autoritarismo populista. E que as novas formas de poder utilizam a informação de certa maneira, e que eu acho que se olhamos os fatores externos, como a crise, a pandemia, a crise climática, econômica, e os fatores internos, a falta de coesão, como todas as antigas civilizações, Roma, Grécia, as culturas indígenas da América Latina que morreram por uma pandemia, são fatores de crise de uma civilização. E que a unificação técnica do planeta, a compreensão das culturas, com um processo descontrolado, pode dar lugar a catástrofes sociais, a catástrofes culturais. E que a aprendizagem coletiva, o agir didático compartilhado, o trabalho sobre a língua, é uma das formas de contribuir a salvar
o melhor, não estou em contra das transformações, salvar o melhor da humanidade. É que acho que a linguística aplicada, a didáctica das línguas, trabalhando sobre a informação, trabalhando sobre a comunicação, trabalhando sobre a aprendizagem, sobre o ensino, talvez, de uma forma esperançadora de terminar a minha fala, podemos contribuir a evitar os signos de catástrofe. Sem medo, mas os signos de catástrofe acho que existem e somos todos... 2 anos atrás não veríamos as coisas exatamente da mesma forma e 10 anos atrás, falando da situação política, tampouco. Então, termino com o verbo esperançar, que era um verbo muito brasileiro, criado por Paulo Freire, ainda que nós trabalhamos sobre outros aspectos que a pedagogia do oprimido de Paulo Freire, mas nesse aspecto, nesse espírito, eu concordo totalmente com ele. Perfeito, Joaquim. O senhor já se adiantou aí na minha última questão, que era que palavras finais animadoras a gente poderia ouvir para as pesquisas de linguística aplicada aí nesse ano de 2001, de 2021, estou até voltando para trás. Eu queria que fosse você, que não seja um estrangeiro, que fosse Lília Breutardelli que dissera as últimas palavras. Joaquim, muitíssimo obrigada, mais uma vez, sempre um prazer estar com você e espero podermos conversar mais, né, futuramente sobre isso. Muitíssimo obrigada. Abraços a todo mundo e muito obrigado pelo convite.